Olá, gente, graças a Deus, sejam muito bem-vindos a mais um dia que nos reunimos aqui nessa sala de leitura, sala essa que é aberta todos os dias, diariamente nós temos o nosso encontro aqui e hoje é o 14º dia, né? Dia 14 de 365 dias. Olha, nós vamos direto aqui à leitura, eu acredito que a maioria já pegou aí o ritmo, né? O que é bom ser feito para o bom desenvolvimento do plano, colocar o nome, de onde você está, like, se inscrever, compartilhar. Eu acredito que a maioria já entraram no ritmo. Então, vamos focar na leitura para a gente ganhar tempo e ter também um tempo de qualidade, né? Na nossa leitura. Veja bem, nós vamos ler hoje Mateus a partir do capítulo 14 e eu já quero te adiantar o seguinte. Tanto o capítulo 14 como o capítulo 15, nós já lemos no Evangelho de Marcos. Já lemos, já interpretamos, já conversamos bastante sobre, então vou fazer aqui apenas a leitura, tá bom? Mas olha, fique ávido aí, porque o que vem na sequência, o capítulo 16 e o capítulo 17, aí sim, aí nós temos coisas aqui para interpretar que serão de, como eu sempre digo, de renovar a mente. Vamos renovar a nossa mente através dessa leitura de hoje. Tá bom? Então vamos orar. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com esse nosso clube de leitura. Que o Senhor venha falar conosco, falar ao nosso coração através da leitura da Tua Palavra. Precisamos, é claro, da ajuda do Senhor Espírito Santo para que possamos ler e entender. Vamos nos esforçar para nos atentar ao texto, para interpretar da forma correta, mas sabemos também que depende da revelação do Teu Santo Espírito. Então, fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Pronto. Bíblia compartilhada com vocês. Então, vamos seguir aqui com a nossa leitura. Mateus capítulo 14. Pode deixar aí os comentários, eu vou ler depois, tá? No final eu leio os comentários. Vou focar aqui na leitura, depois eu leio. Mas o chat é de vocês, viu? Fiquem à vontade. Podem cumprimentar uns aos outros, essa sala é de vocês. Vamos lá. Neste tempo, Herodes, o tetrarca, ouvindo a fama de Jesus, disse aos seus servos: Este é João, o Batista. Ele está ressuscitado dos mortos, e por isso obras poderosas atuam nele, pois Herodes, havendo prendido a João, o amarrou e o colocou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque eles o consideravam um profeta. Celebrando-se, porém, o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dele e agradou a Herodes. Perante isso, prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, tendo sido anteriormente instruída por sua mãe, disse: Dá-me aqui em um prato a cabeça de João, o Batista. E o rei se arrependeu, contudo, por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E ele mandou decapitar na prisão. E a sua cabeça foi trazida em um prato e dada à moça, e ela a levou para sua mãe. E vieram os seus discípulos, levaram e enterraram o corpo, e foram dizer a Jesus. Ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto, à parte. E ouvindo isso, as multidões seguiram-no a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, movido de compaixão por eles, curou os enfermos. E chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é passada.
despede a multidão, para que, indo às aldeias, comprem mantimentos. Mas Jesus lhes disse: eles não precisam partir, dá-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então disse: traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. E erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte, para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, eles chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, eles enviaram por toda aquela região em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e pediram-lhe que ao menos lhes pudesse tocar a orla da sua veste, e todos quantos a tocavam ficavam perfeitamente sãos. Bom, como eu falei, né? Até aqui, nenhuma novidade. Nós já lemos esses textos escritos por Marcos. Vamos continuar. Mateus capítulo 15. Então, escribas e fariseus, vindos de Jerusalém, chegaram a Jesus e lhe perguntaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem. Mas ele, respondendo, disse-lhes: por que também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o teu pai ou a tua mãe, deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, isso é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar ao seu pai nem à sua mãe, esse estará livre. Assim, invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Lembra que nós falamos isso no livro de Marcos, e eles usavam a palavra corban, quando eles falavam isso é corban, ou seja, não é dedicado ao Senhor. Então, a tradição daquele tempo dos homens permitia que, se fosse para fazer alguma coisa para o pai ou para a mãe, eles poderiam falar: não, isso é corban. E assim eles se isentariam daquela obrigação, daquele dever de filho, de cuidar do pai e da mãe. Você veja que coisa, né? Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram,
ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens, quer dizer, coisa de homens colocando como se fosse doutrina. Atenção a isso. E ele, chamando a multidão, disse-lhes: ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca, isto é o que contamina o homem. Então, chegando-se a ele, os seus discípulos disseram-lhe: tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo esse provérbio. Mas ele respondendo disse: toda a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os sozinhos. Eles são cegos, condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro respondeu e disse-lhe: declara-nos esta parábola. E Jesus disse: estáis vós também ainda sem compreender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado fora? Mas estas coisas que saem da boca vêm do coração e elas contaminam o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os assassinatos, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. Quer dizer, deixou ela falando sozinha, né? E vindo a ele os seus discípulos, pediram-lhe dizendo: manda embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse: é verdade, Senhor. Ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. Partindo Jesus dali, aproximou-se do mar da Galileia, e subindo a um monte, sentou-se ali. E grandes multidões vieram a ele, trazendo aqueles que eram coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificaram ao Deus de Israel. Então Jesus, chamando os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E eu não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde encontraremos aqui, no deserto, tantos pães para saciar tão grande fome? E Jesus disse-lhe: quantos pães vocês têm? Eles disseram: 7, e alguns pequenos peixes. Então ele ordenou à multidão para que se assentasse no chão. E ele, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Todos eles comeram e se satisfazeram, e juntaram as sobras de pedaços, e encheram e encheram 7 cestos. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E despedindo a multidão, tomou o barco e foi para a região de Magdala. Pronto, então até aqui
É uma leitura que acaba sendo repetitiva, né? Não há muitos pontos aqui para a gente falar. Mas vamos entrar agora no capítulo 16. Eu tenho algumas notas aqui para passar para vocês, tá bom? Aquilo que a gente já falou também, eu só faço a leitura. Mateus 16. Vieram também os fariseus com os saduceus para o tentarem. Pediram que lhes mostrasse algum sinal do céu, mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E amanhã haverá tempo ruim, e pela manhã haverá tempo ruim hoje, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, podeis discernir a face do céu, mas não podeis discernir os sinais dos tempos. Então, veja que isso aqui é exatamente aquilo que nós falamos nos primeiros dias. O que nós estamos fazendo aqui é discernindo os textos, usando a hermenêutica. A hermenêutica já está em nós. Todo ser humano é capaz de usar a hermenêutica, esse exercício de interpretação. E ele citou aqui o exemplo do tempo. Quando você sai de casa de manhã, você olha para o céu, você fala: hoje vai fazer um dia bonito. O céu está limpinho, não tem nuvem. Quando você olha, vê algumas nuvens já meio carregadas, você fala: talvez hoje à tarde vai chover. Então, quer dizer, a gente tem como interpretar as coisas dessa vida comum e não podemos interpretar também os sinais dos tempos, o que tem acontecido, o que está escrito. Jesus chamou isso de hipocrisia. Veja só que coisa, hein? Versículo 4. Uma geração perversa e adúltera procura um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E ele, os deixando, partiu. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. Então Jesus disse-lhes: Cuidai-vos e guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque nós não trouxemos pão. Quando Jesus percebeu isso, disse: Ó pequena fé, por que arrazoais entre vós por não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000, e de quantos cestos recolheste? Nem dos 7 pães e dos 4.000, e de quantos cestos recolhestes? Como não compreendestes que eu não vos falei a respeito do pão, mas que tivessem cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam de que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A gente explicou isso também, né, no livro de Marcos. Versículo 13, olha só. Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que és João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Veja, vamos entender isso aqui, vamos interpretar isso aqui, porque existe uma interpretação muito errada em relação a esse texto aqui, inclusive lá o tá ligado, né? O que tá ligado na terra tá ligado no céu. Então Jesus começa perguntando aqui para as pessoas o que estão falando dele.
sobre aquilo que ele vinha ensinando e fazendo. E a resposta deles, né, revela que a maioria das pessoas ainda não tinham entendido quem era Cristo. Ainda não tinha entendido que o reino tinha chegado através da pessoa, da obra e do ensino de Jesus. Achavam que ele era um dos profetas. Quando Pedro declara que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está reconhecendo o título que foi dado a Jesus. Lembra lá no início do livro de Mateus, lá no comecinho, vamos ver aqui, Mateus capítulo 1. Ó, Mateus capítulo 1, versículo 1. A gente falou sobre isso no primeiro dia da leitura de Mateus. Ele começou o livro falando, ó, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, esse título, Jesus Cristo, a explicação está lá no PDF, que eu já enviei, você procura lá, recapitule, se você não estiver bem lembrado. Mas esse título, Jesus Cristo, dá o título de o Rei, o Libertador, o Ungido, filho de Davi, da descendência de Davi, da linhagem real, alguém que tinha todas as qualificações preditas pelos profetas. Então, quando Pedro, aqui em Mateus, no capítulo 16, ele faz essa declaração dizendo, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus vivo. Então, essa declaração é em reconhecimento dessa titularidade de Jesus como sendo o Cristo e o Filho de Deus. E essa declaração, Jesus diz que é sobre essa declaração que ele vai edificar a igreja dele. Ele fala para Pedro, Pedro, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, não. Foi o próprio Espírito que te revelou. Você vai passar a ser, essa declaração vai passar a ser a pedra fundamental. Eu digo, Pedro, que tu és pedra. Né? O nome dele era Simão, mas Jesus o chamou de Pipa no original, que é Pedro, pedra. Sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Então, isso entra como uma doutrina no Novo Testamento. Para os cristãos do primeiro século, para a igreja do tempo de Atos, os apóstolos, eles entenderam isso como uma doutrina. Tanto é que lá em Romanos capítulo 10, vamos lá, Romanos capítulo 10, quando aqui Paulo está falando sobre a salvação, justificação e salvação, ele fala aqui, ó, qual é o critério como doutrina para a pessoa ser salva. Dá uma olhada aí. Versículo 9 e 10. Ó, se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. Então, aquela confissão de Pedro, de que Jesus era o Senhor, Filho do Deus vivo, fez com que Jesus dissesse, é sobre essa confissão que a minha igreja vai ser edificada. Essa é a declaração de fé que salva. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do mundo, você crê de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a palavra diz que você será salvo. Então isso entra como uma doutrina para a igreja, essa confissão. Ainda dentro desse contexto de Mateus capítulo 16, Jesus ele fala que Jesus ele fala no versículo 19 que daria as chaves do reino do céu e tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. O que quer dizer isso? A chave é um símbolo de autoridade.
Os rabinos daquela época, os mestres daquela época, os doutores daquela época, eles usavam as palavras ligares e desligares referente ao que seria permitido ou não permitido. Isso aqui é uma linguagem da época, uma forma de falar da época. Nós vamos observar, na continuação aqui da leitura do Novo Testamento, que Pedro, ele só irá permitir ou não permitir aquilo que o céu permite ou não. Então, quando Jesus fala, olha, você é Pedro, sobre essa pedra, sobre essa confissão, eu vou edificar a minha igreja tem essa base de crença, essa base de fé, e eu estou dando autoridade para a igreja no que diz respeito ao seguinte: o que ligar na terra é ligado no céu. O que concordar na terra é porque está concordado no céu. O que proibir é porque está proibido. Então, nós vamos ver na leitura, na continuação da leitura do Novo Testamento, o seguinte: o que os apóstolos permitem é porque primeiro o céu permitiu. O que os apóstolos proíbem é porque não foi permitido pelo céu. É simples assim, é muito simples isso. Não tem nenhum poder mágico no tá ligado, tá desligado. Não tem. Não tem. Está totalmente fora de contexto. Eu sei que virou um jargão aí para muitas pessoas, sabe? Quando desejam uma conquista, muitas pessoas às vezes em conversa falam assim: ah, fulano, esse ano eu vou comprar o meu carro. Aí a pessoa fala assim: tá ligado. Não é nesse sentido. É claro que você pode comprar o seu carro, Deus pode lhe dar condição, você pode trabalhar, se empenhar, Deus pode lhe dar essa graça, claro. Mas não há poder nenhum no jargão tá ligado ou tá desligado. Tá ligado, tá desligado significa concordo, não concordo, só isso. Então, o que a igreja concorda na terra é porque no céu está concordado. A igreja é uma extensão do céu. Simples assim. Vamos continuar, vamos seguir com a leitura. Versículo 20. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum homem que ele era Jesus, o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e os escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é do seu jeito, não. Pedro não queria que Jesus fosse, porque Jesus disse que se fosse, ia ser preso e aquela coisa toda. Aí Pedro: não vai não, Senhor. Jesus falou: para trás deles, para trás de mim, Satanás. Você está cogitando as coisas dos homens, isso é um desejo humano. Quem quer me seguir tem que negar a si mesmo. Toma sua cruz e vem após mim. Versículo 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou, o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. O que é isso aqui? Uma pessoa me mandou, inclusive, essa pergunta no WhatsApp, porque no livro de Marcos também fala isso. Jesus disse que alguns dos 12 não provariam a morte sem que antes vejam, até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Aí a pessoa perguntou assim: pastor, como que Jesus falou que alguns deles
não veria a morte sem que visse Jesus no seu reino, sendo que todos eles já morreram e morreram depois de Jesus. Jesus morreu, depois eles morreram. Como que fica esse negócio aí? Então, Jesus aqui, essa promessa aqui de Jesus para alguns daqueles se refere ao momento em que alguns discípulos viram Jesus glorificado, lá no Monte da Transfiguração. Você lembra que aconteceu isso lá no Monte da Transfiguração? Já lemos isso em Marcos e aqui em Mateus está na sequência. Jesus fala e na sequência isso acontece. Ele fala, olha, alguns de vocês não vão morrer sem que me vejam glorificado no reino. Vocês vão ver o que eu estou falando para vocês. Eu vou morrer, vou ressuscitar. Eu quero dizer para vocês que tem vida após a morte. Vocês vão ver que há vida após a morte. Alguns vão ser testemunha disso. Na sequência, isso acontece. Quer ver? Vamos lá. Capítulo 17. Tudo isso que eu estou falando está no material de PDF que eu coloco lá no grupo. Façam as anotações de vocês aí nas laterais. Grife, anote. É se aprofundar, é ter o desejo de desenvolver. Mateus, capítulo 17. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro. Então veja, 6 dias depois, Jesus falou, alguns aqui não vão morrer sem que me vejam glorificado no reino, ressuscitado, uma prefiguração do que existe vida após a morte. Pedro está aí preocupado, que eu falei que vou para lá, vão me prender, vão me matar. Eu disse que vou ressuscitar e Pedro quer me impedir? Então, eu vou mostrar para vocês que isso é possível. Jesus amoroso, né? Então, 6 dias depois, E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro. Vem cá, Pedro. Vou mostrar para você. A Tiago e a João, seu irmão. E os conduziu à parte, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. Teve a sua... Desculpe, deixa eu tomar água aqui. Teve o seu corpo transfigurado. Até então eles viam Jesus de um jeito, aqui viram de outra forma. Como que era isso? Versículo 2. E transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol. As suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. O que é isso? Moisés e Elias já estavam mortos. Então eles tiveram uma visão do Jesus glorificado, ressuscitado, junto com Moisés e Elias, mostrando que tem vida após a morte. Versículo 4. Então respondendo Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E enquanto ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces e temeram muito. Do mesmo jeito que o povo de Israel temeu quando viu a glória de Deus lá no pé do Monte Sinai, quando os discípulos viram aqui a glória, Jesus glorificado, a nuvem, né, a presença de Deus descendo, e a voz de Deus falando com eles, esse é meu filho, escute ele. Eles tremeram muito. Então, é isso aqui, em resposta a uma pessoa que me perguntou, é isso aqui que ele quis dizer quando alguns deles não morreriam sem que antes vissem Jesus no reino, Jesus glorificado. Tá certo? Então, Pedro, inclusive, ele faz um breve relato disso. Essa cena foi muito importante porque fortaleceu essas testemunhas oculares que estiveram com Cristo, porque eles falavam de algo que de fato eles viram. Eles falavam,
Não tinha como calar aqueles homens. Pode crucificar, pode colocar de cabeça para baixo, pode me matar queimado. Eu vi Jesus, eu andei com Jesus, eu vi ele glorificado, eu vi ele ressuscitado, eu vi ele falando com Moisés, com ele, sabe? Isso fortaleceu, foi muito bom isso. Lá na frente, Pedro escreve uma carta, a segunda carta de Pedro, e ele fala sobre isso, ó. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz assim, ó, olha só. Porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias. A gente não está seguindo um conto, uma fábula, uma historinha imaginária. Não. Ao vos anunciar o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porém, fomos testemunhas oculares da sua majestade. Eu não estou contando uma historinha para você quando eu falo que Jesus vai voltar em poder e glória, porque eu vi Jesus em sua majestade. Olha Pedro falando. Porquanto ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando lhe veio uma voz da magnífica glória: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo. Então veja Pedro, na sua carta, relatando o que aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Gente, é Bíblia interpretando a Bíblia, é Bíblia provando o que realmente é verdade, o que é doutrina, o que é ensino. Não é fábula, a gente não segue fábula, a gente não segue historinha inventada por homens. Bom, vamos finalizar, né? Mateus 17, parei aqui, versículo 7. E vindo Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos, e não temais. E eles, levantando os seus olhos, não viram a nuvem. Não viram a nenhum homem, desculpe, vou ler de novo. E eles, levantando os seus olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então agora que ele dá o prazo, né? Vocês não vão falar nada até que eu ressuscite. Por enquanto, deixa como está. Deixa eles pensarem que eu sou Elias, deixa eles pensarem o que eles quiserem. Por enquanto não fala nada. Versículo 10. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: Por que dizem então os escribas que Elias deveria vir primeiro? Se o Senhor não é Elias, e os escribas, os que conhecem a lei, a palavra, os profetas, diziam que Elias viria primeiro, então o que quer dizer isso? Versículo 11. E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio. E eles não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. Então compreenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Quando o Velho Testamento falava sobre o Elias que viria, o Elias não era o Elias propriamente dito, mas um profeta à semelhança de Elias, que confrontou, né, como Elias confrontou os profetas de Baal, o rei Acabe que estava errado, casado com aquela profetisa de Baal, a Jezabel. João veio no mesmo espírito, confrontou Herodes, que estava casado com a mulher do irmão e teve a cabeça degolada. Então, Elias já tinha vindo. Versículo 17. E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-mo aqui.
e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse-lhe: por causa da vossa incredulidade. Pois na verdade eu vos digo que, se vós tiverdes fé como um grão de semente da mostarda, direis a esta montanha: remova daqui para aquele lugar, e será removida, e nada será impossível para vós. Mas essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Já falamos isso no livro de Marcos, né? Enquanto permaneciam eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será traído nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram grandemente. E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que recebiam tributos, e perguntaram: o vosso mestre não paga tributos? Disse ele: sim. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu, dizendo: o que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra o tributo ou o imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhes disse: dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: então os filhos são isentos. Mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a sua boca, encontrarás um estáter, a moeda da época. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Bom, a gente dá uma pausa por aqui. Amanhã a gente continua. Amanhã a gente segue nesse mesmo ritmo. Aquilo que nós já lemos, eu só vou fazer uma leitura breve, né? E alguns acréscimos naquilo que nós ainda não interpretamos, tá bom? Deixo para você um abraço de fé e força. Siga firme no nosso plano. Vamos em frente. Vou dar uma olhada aqui agora nos comentários. Um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser.